É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu podcast para desvendar as complexidades da política brasileira. A pauta de hoje nos leva para os bastidores do poder, onde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal criou um novo cenário de intrigas, desconfianças e reposicionamentos estratégicos. O artigo de Thales Faria que nos guia revela que, após o veredito, Bolsonaro pediu a seu filho 03, o deputado Eduardo Bolsonaro, que poupe o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vero, parece que a estratégia do clã Bolsonaro, baseada em ataques constantes a seus aliados, se chocou com a dura realidade de que eles precisam do apoio desses mesmos aliados para o projeto de anistia. É a ironia do destino. A sobrevivência política do ex-presidente agora depende da boa vontade daqueles que ele mais hostilizou. E não é mesmo, Vera? É a velha história da cobra que morde o próprio rabo. Por um lado, o clã Bolsonaro construiu sua base de poder em cima de uma retórica de hostilidade e desconfiança em relação à velha política, personificada no Centrão e em seus líderes. Por outro, a sobrevivência política do ex-presidente agora depende justamente do apoio dessa velha política que ele tanto critica. A condenação no Supremo Tribunal Federal foi o checkmate que expôs a fragilidade dessa estratégia. A anistia não será aprovada por um bando de fiéis seguidores nas redes sociais, mas sim por uma articulação complexa e pragmática do Congresso, com o Centrão detendo a chave do futuro de Bolsonaro. É o pragmatismo da política que se sobrepõe à ideologia. O artigo nos mostra que o Centrão, em uma demonstração de sua força e pragmatismo, alertou Bolsonaro de que, se Eduardo continuar atacando Tarcísio e os políticos aliados, o deputado pode se tornar um empecilho à aprovação do projeto de anistia. Tarcísio de Freitas e seu partido, os Republicanos, são considerados decisivos para a anistia no Congresso. Essa dependência do Centrão e do governador de São Paulo forçou o ex-presidente a um pedido de trégua, uma ação que seria impensável antes da condenação. A condenação no Supremo Tribunal Federal não foi apenas um revés jurídico, foi um golpe estratégico que forçou o clã Bolsonaro a reavaliar sua postura. E a ironia, Vera, é que o 03, o filho que se notabilizou por sua lealdade incondicional e por sua disposição em atacar qualquer um que seja visto como uma ameaça, agora se tornou um obstáculo para os planos do próprio pai. O ataque constante a Tarcísio e aos outros possíveis candidatos da direita não é apenas uma manifestação de imaturidade política, é uma estratégia que visa esvaziar qualquer alternativa ao poder do clã Bolsonaro. Mas essa estratégia, que funcionou para consolidar a base, agora se mostra contraproducente. Em sua busca por poder, o clã Bolsonaro se esqueceu de que, na política, é preciso ter aliados para governar, e que a lealdade incondicional de um filho não garante votos no Congresso. A desconfiança, no entanto, é mútua e se manifesta em pequenos gestos. Tarcísio de Freitas, por sua vez, cancelou um encontro com o ex-presidente, enviando um sinal claro de que ele não está disposto a ser o saco de pancadas da família. O governador, no entanto, sinalizou que ainda está disposto a ser candidato, mas não contra a vontade de Jair Bolsonaro. Isso, na prática, inviabiliza uma candidatura contra os filhos ou mesmo contra Michele, a mulher do ex-presidente. A situação é uma demonstração de que Tarcísio entende a dinâmica de poder e sabe que não pode entrar em um conflito direto com o clã, mas também não se submeterá a ele. E é aqui que a trama se adensa. A candidatura de Tarcísio de Freitas não é apenas um projeto pessoal. É o projeto do Centrão, do setor empresarial e de uma parte da direita que busca uma alternativa mais pragmática e menos polarizadora. Mas, para que esse projeto se concretize, o governador precisa da bênção de Bolsonaro. E o que a análise nos mostra é que Tarcísio não está disposto a entrar em uma guerra familiar para conseguir essa bênção. Ele entende que, se for para ser o candidato do bolsonarismo, ele precisa ser o único, e não um dos vários. É um jogo de paciência onde Tarcísio espera o momento certo para se mover, enquanto o clã Bolsonaro continua a se debater em suas próprias contradições. O problema é que Eduardo Bolsonaro tem dado sinais constantes de que quer ser, ele próprio, o candidato a presidente da República. Segundo aliados, ele já está praticamente em campanha, e as críticas a Tarcísio e a outros candidatos do Centrão são parte dessa estratégia. O deputado não quer que Tarcísio se fortaleça como uma alternativa, mas Tarcísio tem outro obstáculo a ser vencido, antes de uma definição de Eduardo: a desincompatibilização. Se for candidato a presidente, ele terá que deixar o governo de São Paulo até abril sem a segurança do apoio de Bolsonaro.
E a desconfiança é o que move esse jogo. A grande dúvida e o que o artigo nos aponta como a principal suspeita é se Eduardo está se colocando como candidato para mais adiante figurar como vice na chapa do pai. A estratégia seria permitir que o clã Bolsonaro mantenha o sobrenome na urna e que o filho, caso a candidatura do pai seja cassada, se torne o cabeça da chapa, tomando para si os votos do bolsonarismo e esvaziando qualquer outro candidato da direita. É uma jogada arriscada, mas que, na mente do clã, pode garantir que o poder permaneça na família. É a política como uma herança de família e não como uma disputa de ideias. Essa crise de confiança não se limita à relação entre o clã Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ela se estende a Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do Partido Liberal. Eduardo hostilizou até mesmo o presidente de seu próprio partido, e a irritação aumentou depois que Valdemar declarou que houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Ele minimizou a gravidade da situação, o que para o clã soou como uma traição. E a ironia, Vera, é que Valdemar Costa Neto, que antes era o principal articulador da base bolsonarista, agora se tornou um alvo. A declaração de Valdemar, que minimiza a tentativa de golpe, é uma forma de proteger o partido e, talvez, de se distanciar da ala mais radical. Mas para o clã Bolsonaro, a declaração soa como uma traição, um abandono no momento mais difícil. A desconfiança é o que move esse jogo, e ninguém parece estar imune a ela. Nem mesmo a mulher do ex-presidente, Michele Bolsonaro, é aceita pelos filhos como candidata, o que mostra que a disputa pelo poder é mais importante do que qualquer lealdade familiar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, no entanto, quer evitar um choque frontal entre seus filhos e os partidos neste momento. Ele pediu a Eduardo e Carlos que suspendam as hostilidades contra o governador de São Paulo e contra o Centrão. O argumento de Bolsonaro para os filhos é de que Tarcísio e o Centrão se tornaram peças-chave para a eventual aprovação da anistia no Congresso. É a realidade que se impõe à ideologia. E a condenação no Supremo Tribunal Federal, Vera, foi o que forçou o ex-presidente a essa mudança de estratégia. Enquanto ele se sentia invencível, a estratégia da hostilidade era a única que fazia sentido. Mas, com a condenação, a realidade se impôs, e o pragmatismo da velha política se tornou a única salvação. Bolsonaro percebeu que, para sobreviver politicamente, ele precisava do apoio de quem ele tanto desprezava. A anistia é o prêmio que todos buscam, e para conseguir esse prêmio, o clã Bolsonaro terá que ceder. Eduardo Bolsonaro deu declarações públicas sinalizando que pode suspender as hostilidades, mas deixou claro que continua desconfiado. Ele afirmou que agora a gente tem que ficar em observação e se declarou feliz com o fato de o governador estar trabalhando mais pela anistia, em que pese tenha sido uma guinada um tanto quanto forte. A desconfiança é a marca registrada dessa relação. E as palavras de Eduardo são uma demonstração de que a trégua é apenas tática e não estratégica. E é essa desconfiança que deve permanecer até as vésperas da eleição. A crise de confiança no campo bolsonarista e na direita não será resolvida por um pedido de trégua. Ela é estrutural e se baseia na disputa pelo legado político do ex-presidente. A direita brasileira está em um momento de transição, onde o poder do clã Bolsonaro está em disputa. A desconfiança que permeia essa relação não é um bug, mas uma característica. A disputa pelo espólio de Bolsonaro não se limita a Tarcísio e a Eduardo. Carlos Bolsonaro, o 02, também tem criticado o governador de São Paulo e outros candidatos, chamando-os de ratos que querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. A linguagem de Carlos é a linguagem da guerra, da lealdade cega e da deslegitimação de qualquer um que não seja do clã. Vera, a linguagem de Carlos Bolsonaro é a linguagem da guerra. É a linguagem que ele usa para defender o legado do pai e para deslegitimar qualquer alternativa. Mas ao fazer isso, ele está, ironicamente, acelerando o processo de esvaziamento do bolsonarismo. A hostilidade constante afasta os aliados e dificulta a articulação política. A estratégia do clã Bolsonaro é, na prática, um tiro no pé. O texto nos mostra que Tarcísio de Freitas, embora disposto a ser candidato, não o fará contra a vontade de Bolsonaro. E isso, na prática, inviabiliza uma candidatura contra os filhos. A situação é um dilema para o governador, que se vê obrigado a se mover em um campo minado de lealdades e traições. E a grande pergunta que fica é: o que Tarcísio fará se o clã Bolsonaro decidir não apoiá-lo? A sua candidatura depende da bênção do ex-presidente, mas essa bênção parece ser uma miragem, um prêmio que só se move quando ele se aproxima. É o jogo do gato e do rato, onde Tarcísio é o gato, mas a isca é controlada pelo rato? A desincompatibilização é o próximo obstáculo para Tarcísio de Freitas. Ele terá que deixar o governo de São Paulo até abril para concorrer à presidência, mas sem a segurança do apoio do ex-presidente.
A condenação de Bolsonaro forçou o governador a tomar uma decisão difícil: arriscar sua reeleição por uma candidatura incerta ou se manter no poder e esperar o momento certo. E é aqui que a pressão aumenta. Tarcísio de Freitas não pode arriscar sua reeleição para uma candidatura que pode ser sabotada pelo próprio clã Bolsonaro. A condenação do ex-presidente não apenas mudou o cenário jurídico, mas também o cenário político, forçando os candidatos a se moverem com cautela e a repensarem suas alianças. A crise de confiança é o tema central dessa história. Ela se manifesta em todas as frentes: entre o clã Bolsonaro e o Centrão, entre o clã Bolsonaro e Tarcísio e entre o clã Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. A anistia é a única coisa que os une, mas a desconfiança é o que os separa. E a anistia, Vera, é o que move esse jogo. É a moeda de troca, o prêmio que todos buscam. E para conseguir essa anistia, o clã Bolsonaro terá que ceder. Eles terão que engolir seu orgulho, sua retórica de hostilidade e se submeter ao pragmatismo da política. A disputa pelo espólio político de Bolsonaro está apenas começando. O que o artigo nos mostra é que o futuro da direita brasileira está em jogo e que a condenação do ex-presidente foi o que precipitou essa crise de confiança, essa guerra fria entre aliados. E a nossa única certeza, Vera, é que o show deve continuar, com mais intrigas, mais desconfianças e mais reviravoltas. A política brasileira, como sempre, é um espetáculo de ironia e contradição, onde o inimigo de hoje pode ser o aliado de amanhã e o aliado de hoje pode ser a causa da sua queda. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.